O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe mostrará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Coluna aberta. Bem, pessoal, a gente vai fazer um giro aqui pelo Grande Oriente Médio, né? Aquela definição mais recente de Oriente Médio que vai desde o Paquistão, Afeganistão até, né, o norte da África. E a gente vai começar justamente pelo Paquistão, já que hoje, quinta-feira, dia 26, o ex-primeiro-ministro Imran Khan, né, ídolo do cricket, e que foi removido do cargo num voto de desconfiança no parlamento mês passado, lembrando que ele afirmou, né, que foi retirado do cargo de maneira ilegal, de maneira irregular, por uma intervenção dos Estados Unidos e por movimentos corruptos dentro do Paquistão. Por sua vez, a oposição acusa ele mesmo, né, de corrupção por conta do envolvimento de familiares dele com offshores, né, que foram revelados naqueles vazamentos de documentos de empresas que cuidam de paraísos fiscais, que a gente repercutiu aqui, como Paradise Papers, Pandora Papers e por aí vai. O Imran Khan, ele liderou uma manifestação que reuniu centenas de milhares de pessoas onde ele estava, tá? Em Islamabad, perto de Islamabad, e milhões de pessoas em todo o país, tá? Em vários locais, de apoio a ele, e ele deu um ultimato ao governo paquistanês, que eles têm uma semana para dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Tá? Ele que acredita, inclusive, que seria o grande vencedor dessas eventuais novas eleições. E ele disse que ele não vai desistir enquanto o governo não anunciar essas eleições, e o governo está levando o país à anarquia. Tá? O governo convocou tropas, inclusive, para guardar, né, para fazer a segurança de prédios de governo importantes. Segundo o Imran Khan, 5 dos seus apoiadores foram mortos pela repressão policial. Ele também afirmou que pode organizar uma grande manifestação pacífica em que os seus apoiadores, né, vão sentar, né, vão ficar sentados pela capital, e cerca de 1.700 pessoas foram presas, tá? Até porque nós tivemos confrontos com a polícia, tivemos ônibus incendiados, tivemos prédios, enfim, vitrines depredadas e tudo mais, e o próprio governo paquistanês usou containers para criar bloqueios nas estradas em torno da capital Islamabad. Tá? O próprio governo fez um bloqueio para impedir que a multidão de apoiadores do Imran Khan chegasse na capital, né, em maiores números. Tá? Lembrando que o Paquistão está numa situação econômica bastante complicada. Também tivemos a morte de um policial, tá? Além dos apoiadores do Imran Khan, e essa situação econômica complicada, né, foi intensificada pelo fato de que as negociações entre o Paquistão e o Fundo Monetário Internacional fracassaram. O governo paquistanês não conseguiu renegociar parte da sua dívida com a FMI, então a situação econômica não deve facilitar a vida do governo, consequentemente não deve facilitar a vida aí de um acordo, de uma saída política, talvez passando pelas novas eleições. Do Paquistão, nós vamos para o Afeganistão, onde infelizmente tivemos mais 2 atentados à bomba contra mesquitas. Né? A gente já comentou aqui várias vezes, né, que o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, no Afeganistão, costuma ter mesquitas frequentadas por xiitas como seu principal alvo, e 14 pessoas ficaram mortas no país. Do Afeganistão, vamos para o Irã, tá? Com 3 notícias. A primeira delas é que no final de semana, um coronel da Guarda Revolucionária, o Hassan Sayyad Kodayari, foi assassinado depois de homens de moto passarem pelo seu veículo
e dispararem, atingindo ele 5 vezes. Tá? Não foram publicados detalhes, né? E o governo iraniano afirmou que provavelmente o assassinato foi ato de atores estrangeiros, né? Ou Estados Unidos ou Israel, na terminologia iraniana, quando eles usam, né, esse tipo de acusação. Ele era um veterano das forças Quds e operou na Síria nos últimos anos. Tá? Além disso, e o governo iraniano, importante, disse que vai vingar a morte do coronel Hassan Sayed Kodayari, tá? Que é né, provavelmente o mais alto integrante da Guarda Revolucionária, morto desde o assassinato do Soleimani. Também no Irã, nós tivemos um acidente, entre aspas, tá, perto da usina de Parchin, no Irã, que deixou uma pessoa morta. Tá? A usina de Parchin, ela não é uma usina nuclear, porém ela está ligada ao programa nuclear iraniano. Tá? É uma usina ali de pesquisa com explosivos convencionais e outros tipos de produtos químicos. E uma pessoa ficou morta num acidente. Acidente mesmo, sabotagem, outra operação estrangeira, né? Não sabemos. E o governo dos Estados Unidos apreendeu um navio russo, um petroleiro russo, perto da costa da Grécia. O que isso tem a ver com o Irã? O petroleiro estava com a carga de petróleo iraniano. Tá? E foi apreendido por autoridades dos Estados Unidos, afirmando que o governo dos Estados Unidos tinha o direito de fazer essa apreensão, pois ele estava contornando, estava violando as sanções internacionais contra o petróleo iraniano. Do Irã, nós cruzamos a fronteira para o Iraque. No último dia 24 de maio, o Daesh realizou 2 ataques nas regiões de Kirkuk e Diyala, no Iraque, deixando pelo menos 12 civis mortos e outras 6 pessoas feridas. Tá? Kirkuk fica no norte do Iraque, inclusive, é uma cidade de maioria curda. E a outra notícia envolvendo o Iraque, e que de certa forma é uma notícia também ligada ao Irã, que é o seguinte: o parlamento iraquiano, nessa quinta-feira, dia 26, passou uma lei que criminaliza qualquer tentativa de normalizar relações com Israel. Tá? Então, não apenas relações políticas, mas, por exemplo, relações de negócios. Tá? Iraque e Israel não possuem relações formais. Na Guerra do Yom Kippur, em 1973, o Iraque apoiou as forças da Síria e do Egito que invadiram o Iraque. No início dos anos 1980, famosamente, a Força Aérea Israelense atingiu o reator nuclear de Osirak, no Iraque, que fazia parte do programa nuclear iraquiano. Depois, durante a Guerra do Golfo, em 1991, o Iraque disparou diversos mísseis Scud contra Israel, tentando então provocar uma retaliação israelense e, consequentemente, fazer com que os países árabes que apoiavam a intervenção dos Estados Unidos aprovada no Conselho de Segurança da ONU tirassem esse apoio. Então não existem relações, porém agora essa tentativa de relações foi criminalizada, inclusive relações privadas, relações comerciais. Foi aprovada com 275 votos no parlamento de 329 assentos. E por que eu disse que isso tem a ver com o Irã? Né? Porque o partido que propôs essa lei é o partido xiita ligado ao Irã. E, vamos lembrar, no início do ano, o Irã fez um ataque, realizou um ataque a mísseis contra a cidade de Erbil, afirmando que lá estavam bases de inteligência israelense. Né? Então, é possível, possível não, é muito provável, que essa lei, movida no parlamento iraquiano, tenha a ver com as relações Iraque-Irã, com o fato de que nós temos diversos grupos no Iraque que são muito próximos do Irã, que são proxies do Irã, e então colocando o Iraque mais próximo do Irã nessa disputa contra Israel, embora, repito, Iraque e Israel já não tinham relações, e acaba sendo uma mudança, uma mudança não, mas uma dissonância em relação aos diversos países árabes que normalizaram relações com Israel recentemente.
Do Iraque, vamos para a Turquia, onde no final de semana tivemos o protesto de cerca de 400 mil pessoas em Istambul contra a prisão da Canan Kaftancioglu, uma das principais líderes da oposição do Partido Republicano Popular, tá? Que foi presa, né, basicamente por ser da oposição, porque ela teria insultado o Erdogan em postagens no Twitter entre 2012 e 2017. Né? Então, assim, surreal, né? Você tem uma política presa porque ela, entre aspas, insultou o presidente no Twitter 5 anos atrás. Né? Ainda em relação à Turquia, a Turquia estaria movimentando tropas na fronteira com a Síria, pronta para realizar uma nova operação militar contra os curdos. E isso pode ter ligação com o fato, né, de que a Turquia está criando a dificuldade para vender a facilidade em relação ao ingresso de Suécia e Finlândia na OTAN, né, já que as forças curdas na Síria ainda são, pelo menos oficialmente, apoiadas por Estados Unidos e Reino Unido. Então, uma ofensiva turca na região para garantir a sua segurança, lembrando que, né, isso ocorreu quando Donald Trump ordenou a retirada das tropas dos Estados Unidos da Síria, né, as tropas da fronteira, né, e em 2019, a Turquia tomou uma faixa de 30 quilômetros na fronteira e está assentando sírios árabes nessa região, né, e não curdos, que ela considera, que o governo turco considera a principal ameaça à sua segurança. E também, em relação à Turquia, outras duas notícias. Uma delas é que o governo turco alega ter preso o Abu Alsan al-Hashimi al-Qarashi, que foi, né, no início do ano, acho que 3 meses atrás, né, foi escolhido o novo líder do Daesh. E ele teria sido preso, né, em Istambul, justamente. Tá? E outra notícia é que pela primeira vez em 15 anos, o ministro de Relações Exteriores da Turquia, né, no caso o Mevlut Cavusoglu, está visitando Israel, onde ele foi recebido pelo Yair Lapid, o ministro de Relações Exteriores de Israel, e que, pelo acordo de formação do governo, será primeiro-ministro israelense em 2023. Né? Lembrando que as relações entre Turquia e Israel possuem ali uma distensão. Um evento marcante disso foi da frota, né, da flotilha, né, de Gaza, né, aqueles navios que foram abordados, né, por forças israelenses e que contavam com o apoio turco. A Turquia tem laços, né, laços diplomáticos, políticos com o Hamas, né, inclusive justamente por isso que havia mandado aquela flotilha para a região de Gaza, né, mandando suprimentos, segundo os israelenses estavam mandando armamentos. Então não é uma relação próxima. Isso também faz parte, né, por exemplo, do fato de Turquia e Egito também não terem boas relações. E então, alguns anos atrás, né, quando a gente comentou isso aqui no programa, né, o fato do programa já existir há 7 anos, né, mas alguns anos atrás, quando nós tivemos vários episódios de violência em Jerusalém, inclusive envolvendo a esplanada das mesquitas, né, o Erdogan quis articular ali um grande movimento internacional contra Israel, em 2018 isso, e naquele ano a Turquia retirou seu embaixador de Israel, que teve um movimento recíproco. Os dois países não têm embaixadores, não trocam embaixadas desde 2018 justamente, então foi uma visita aí buscando eventualmente normalizar essas relações. Da Turquia nós vamos para o Líbano, já que o valor da libra libanesa chegou ao seu menor valor em todos os tempos. Né? A gente já falou aqui que a economia libanesa, né, ela não apenas está em crise, mas ela pode, né, levar a uma crise muito mais ampla, afetar vários outros países, várias outras regiões, com a total insolvência do sistema bancário libanês. Né? Aí nós cruzamos a fronteira entre Líbano e Israel, né, uma fronteira que na vida real não pode ser cruzada, mas aqui a gente cruza, e o exército israelense, na segunda-feira, dia 23, né, emitiu um comunicado afirmando que, mesmo que tenha sido um soldado israelense que tenha disparado a arma, que tenha causado a morte da jornalista palestina com nacionalidade dos Estados Unidos, a Shireen Abu Akleh, não necessariamente esse soldado teve uma conduta criminosa, tá? Porque como a morte dela foi em meio a uma zona de combate, não deve haver suspeita imediata de atividade criminosa na ausência de mais provas. Além disso, o comunicado também afirma que as autoridades israelenses não tiveram o acesso devido ao corpo da vítima e nem a bala,
né, afirmando que a munição está com a Autoridade Nacional Palestina e que, por isso, não é possível concluir as circunstâncias da morte. Tá? O exército de Israel afirmou ainda que a morte pode ter sido originada em um incidente em que um soldado atirava em legítima defesa contra um atacante palestino. Tá? E aí, na Palestina, nós temos, né, nós tivemos a publicação de uma videoreportagem pela CNN, tá, que conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colaboradores, afirmando que, mostrando evidências em vídeo e de geolocalização, que os soldados israelenses miraram nos jornalistas que estavam cobrindo aquela troca de tiros. Tá? Essa denúncia da CNN, repito, foi feita pela CNN, tá? E tem 7 colaboradores, tem imagens de um cameraman da Al Jazeera chamado Madish Banura. Tá? Ela foi criticada por alguns setores nacionalistas em Israel, dizendo que uma das fontes da matéria é uma jornalista palestina que já tuitou várias vezes mensagens de simpatia ao Hamas ou mensagens anti-Israel, e que por isso a matéria como um todo não teria crédito. Mas repito, a matéria tem 7 colaboradores, cita várias fontes e denuncia afirmando que ela foi deliberadamente atingida. Tá? Quem quiser ler, está em inglês, pode procurar. New evidence suggests Shireen Abu Akleh was killed in targeted attack by Israeli forces. Tá? E aí, numa notícia que envolve também Israel, mas Egito, Arábia Saudita e o governo dos Estados Unidos, segundo a imprensa israelense, o governo dos Estados Unidos estaria negociando, tá, uma transferência de 2 ilhas no Mar Vermelho, tá, perto do Estreito de Tirã, do Egito para a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita reivindica essas ilhas, né, desde basicamente da independência dos países, desde a independência egípcia mais precisamente, e por conta do acordo de paz entre Israel e Egito em 1979, já que as ilhas do Estreito de Tirã e o próprio Estreito de Tirã, né, eles foram casus belli, né, da Guerra dos 6 Dias, parte da casus belli da Guerra dos 6 Dias de 1967, né, quando Israel ataca o Egito. E afirmando que estava fazendo esse ataque de forma preemptiva, né, reagindo justamente a, dentre várias coisas, o fechamento do Estreito de Tirã, que é o estreito ao sul de Israel. Tá? Controla ali a saída marítima ao sul de Israel. E pelo Acordo de Paz de 79, essas ilhas são desmilitarizadas e qualquer mudança na soberania delas envolve a necessidade de aprovação israelense. Tá? Então, qual seria o plano dos Estados Unidos? Seria negociar um acordo definitivo de fronteiras entre Egito e Arábia Saudita, transferindo as ilhas para os sauditas, como, entre aspas, uma compensação para os sauditas iniciarem uma normalização de relações com Israel. O que o Egito ganha nisso ainda não estaria exatamente preciso. Né? Muito provavelmente, eu tenho uma suspeita que é um grande cifrão. Né? Forma de investimentos, alguma coisa assim. Então, mas repito, isso é uma informação que está na imprensa israelense e ainda não foi publicizada por nenhum governo envolvido. Do Estreito de Tirã, a gente passa pela Arábia Saudita, já com os atores envolvidos, vamos para o Iêmen, já que os Houthis declararam que abateram um drone saudita que estava voando sobre a capital Sanaa, e na queda, a queda do drone causou 3 mortes em solo. Tá? Com os destroços caindo, né, numa área que estava bastante cheia, numa rua bastante movimentada, deixando 3 mortos. E para a gente fechar, vamos ao norte da África, na costa da Tunísia, já que um barco inflável que saiu da Líbia, né, com mais de 90 pessoas naufragou, e pelo menos 70 pessoas que estavam tentando chegar da Líbia na Europa estão desaparecidas. Tá? Uma já foi confirmada a morte e 24 pessoas se salvaram.